Quando falamos sobre prosperidade, o que é que vem em tua mente? Eu sou Rodrigo Ferreira e Coisas da Vida é o meu podcast. Geralmente gravo apenas o áudio, mas hoje resolvi gravar o vídeo e quero, nessa gravação inédita do vídeo, ou a primária do vídeo, eu quero elucidar, pautado nos ensinamentos de Salomão, um pouco sobre o contexto de prosperidade, a ideia de Salomão sobre a verdadeira prosperidade. Salomão, rei judeu, personagem bíblico que escreve alguns livros contidos na Bíblia. E para isso eu faço menção dos textos que ele escreve no livro de Provérbios, capítulo de número 13, verso de número 13 em diante, onde ele diz: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor que o lucro da prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Quando olhamos para o significado do termo prosperidade, o significado ele é muito simples. Prosperidade significa fartura, abundância, acúmulo de bens, fortuna e também riqueza. E olhando para estes significados, partindo do pressuposto deles, a prosperidade adquirida pelo trabalho honesto não é pecado. Tanto que o próprio Salomão, escrevendo ainda em Provérbios, capítulo 13, verso 11, diz: a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará. Isto nos sugere que a Bíblia desencoraja a busca pelo dinheiro fácil, ou simplesmente a chamada vida fácil, ou ainda ganhos ilícitos, ganhos injustos. Isto também nos sugere que o enriquecimento gradual, a conquista através do trabalho honesto, a administração sensata é muito mais sustentável por Deus, abençoada por Deus e firmada, poderíamos assim ainda dizer, do que os ganhos ilícitos que algumas pessoas partem para poder tentar conquistar ou até mesmo atalhos à riqueza. Salomão é conhecido não só por ser um personagem bíblico, mas principalmente por ser um grande sábio e, como eu já disse, repito, talvez um dos mais sábios que já existiu. Em seus livros nós encontramos ensinamentos para diversas áreas da nossa vida, inclusive o próprio dinheiro. Então, por exemplo, Salomão, quando vai falar sobre o dinheiro, quando ele vai falar sobre as riquezas, a prosperidade, ele nos ensina primeiramente a adquirir a sabedoria antes de adquirir a prosperidade, pois a sabedoria tem que ser a base para que, adquirindo a prosperidade, não percamos ou venhamos a destruir a prosperidade, a riqueza, aqueles bens materiais. Para isso precisamos adquirir a sabedoria para que ela seja a base, ela seja o assoalho para que todas as coisas possam ser construídas. Ele ensina ainda a evitar a ganância, pois a ganância é o degrau contrário. Enquanto a sabedoria você sobe a escada, a ganância você declina, a ganância você desce, automaticamente desce para a destruição. Ele nos ensina ainda a sermos prudentes com as finanças. E lógico que ele está falando sobre economizar e evitar gastos que são desnecessários. Ele fala sobre honrar a Deus com os nossos recursos, com os nossos bens. E acredito que ele esteja falando sobre a generosidade. E dar a Deus alguma coisa é sinônimo de dar ao próximo. Como é que eu posso dar a Deus? Dando ao próximo. Como é que eu posso fazer a Deus? Fazendo ao próximo. Ele nos ensina ainda a aprender com os nossos erros, porque automaticamente todos nós somos seres humanos, e errar é humano, faz parte do nosso cotidiano, e isso poderia até dizer inevitável, é inevitável o ser humano não errar. Entretanto, nós não podemos continuar errando no mesmo erro, temos que aprender, ressignificar, continuar e avançar. Salomão, este sábio judeu que governou, teve um governo de paz em todos os anos do seu governo, ele encantou multidões, e não só do seu mundo, não só da sua nação, mas também de outras nações, culturas, tradições e religiões. Pessoas do mundo inteiro vinham
até Salomão para conhecer um pouco da sua sabedoria e ouvir. As bênçãos e a prosperidade, a riqueza que Salomão possuía, automaticamente tinha parte de Deus, veio de Deus. Entretanto, se esse Salomão não tivesse sabedoria para administrar essas bênçãos, essas riquezas que ele possuía, ele poderia destruir não só as riquezas, as bênçãos, mas também o seu governo, o seu povo, a sua família e a si mesmo. Por isso ele insiste em dizer que a sabedoria é necessária para que possamos trilhar esse caminho que é chamado de prosperidade. Então aqui eu aprendo uma lição. Deus nos dá uma bênção e é dever meu administrar, é dever meu multiplicar, é dever meu fazer crescer e não de Deus. A bênção já foi dada. Sobre isso, nós vemos Jesus, ele contando uma parábola conhecida como parábola do talento. Em Mateus 25, verso de número 14, Jesus discorre essa parábola. E nessa parábola nós temos um personagem, esse personagem é um senhor, é muito rico e ele vai viajar. Então ele reparte os seus bens aos seus funcionários, aos seus colaboradores, e a um colaborador ele dá 5 bens, a outro colaborador ele dá 2 bens, e a outro colaborador ele dá 1 bem. Aqueles que receberam 5 e 2, esses fizeram multiplicar, crescer, desenvolver a propriedade, o recurso, a prosperidade, não sei o que era aquele bem. O que recebeu 1 não fez nada com aquilo, não cresceu, não multiplicou. Então nós vamos entender algo. Aqui nesta parábola nós conseguimos perceber algo muito distinto. Existe um Senhor, dono de tudo. E todos recebem deste Senhor, dono de tudo, alguma coisa. Alguns recebem mais, outros menos, em maior intensidade ou menor intensidade, em maior escala ou menor escala. Porém, multiplicar, negociar, administrar, fazer crescer, desenvolver, já é minha parte, não do Senhor que deu o bem. E se eu não estou conseguindo desenvolver, administrar, então eu tenho que fazer justamente o que Salomão nos ensina, adquirir a sabedoria, e que também Tiago nos ensina quando diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. E aqui é o X da questão. Tanto Salomão quanto Tiago falam do mesmo assunto e dão importância na aquisição deste quesito para uma vida próspera, a sabedoria. Por isso, Salomão, ele eleva a sabedoria ao patamar da verdadeira prosperidade. E se nós aqui pudéssemos perguntar para Salomão, Salomão, qual é a verdadeira prosperidade e quem é o verdadeiro próspero? Acredito que Salomão diria: a verdadeira prosperidade é a sabedoria e o verdadeiro próspero é aquele que busca a sabedoria e a adquire. A sabedoria, segundo a ótica de Salomão, é mais preciosa do que pedras preciosas, do que metais preciosos, do que lucros e bens, do que uma vida longa, do que honra e status, do que frutos. A sabedoria é maior do que tudo isso. Então, se desejamos ser prósperos, devemos primeiro galgar e conquistar e subir o degrau da sabedoria. Essa é a escola de Salomão. Entretanto, Jesus, como mestre, também tem uma escola. E Jesus diz em Mateus 6,19: não ajunteis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem e tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros, não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Jesus, me parece que também ressignifica o conceito de prosperidade. Parece que, para Jesus, prosperidade é ajuntar tesouros no céu, e o próspero é aquele que faz isso. A pergunta é como ajuntar tesouros no céu. Então eu imaginei uma escola onde todos nós estamos indo e todos nós fazemos parte da mesma sala. Então Jesus, o professor, chega e na sua aula, no meio da aula, ele pergunta como adquirir tesouros no céu, como ajuntar tesouros no céu. E tem um aluno muito intrépido, que é Paulo, e este Paulo fala para o professor: eu sei, deixa eu responder, e Jesus, como um bom professor, deixa ele responder.
E quando ele vai responder, quem sabe ele cita o que está escrito em Romanos, capítulo 12, verso de número 9 em diante. Então, como é que eu posso ajuntar tesouros no céu? Segundo o que está escrito, este Paulo, então, assim diz, com amor sem hipocrisia. Amar cordialmente e honrar uns aos outros, com fervor de espírito, se regozijar na esperança, ser paciente e perseverar em oração, participar das necessidades do próximo, abençoar e não amaldiçoar, ser unido, ser alegre com aquele que está alegre e triste com aquele que está triste, se esforçar para fazer o bem, ter paz com todos os homens, não se vingar, pagar o mal com o bem e não ser vencido pelo mal. No verso 20 de Romanos 12, no final do verso, este mesmo Paulo assim escreve, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Finalizo então desejando e orando, e a minha oração é para que peçamos sabedoria a Deus para administrar os bens que já temos e assim multiplicá-los. A minha oração é para que ressignifiquemos o conceito de prosperidade e entendamos e enxergamos que a verdadeira prosperidade é a sabedoria. Eu sou Rodrigo Ferreira e Coisas da Vida é meu podcast. Coisas da Vida, a verdadeira sabedoria.